E eu falei pra ela, falei, ó, mesmo que eu não fosse casar esse ano, né, a gente se casou em 2015, e eu já tinha nascido de novo, o meu processo foi em 2013, eu falei, cara, a minha casa ficou muito pequena pros meus pais e eu, porque você vai ganhando independência, querendo conhecer a vida. Então, claro que eu tive esse momento, né, de tipo, cara, beleza, eu fui criado num contexto de igreja, mas eu acho que deixa eu ver como é que é esse negócio aqui fora. E aí você tem amigos na faculdade, amigos até mesmo no high school, né, no final da escola ali, que são ímpios, né, não tem temor a Deus e vão te levando por um mau caminho. Então eu acho que isso é quase que natural, mas ao mesmo tempo foi muito importante, especialmente para esse meu processo de regeneração e novo nascimento e conversão de fato, né. E foi em 2013, assim, a minha trajetória de vida, eu tentei ser jogador de futebol, eu até cheguei próximo a ser, né? Joguei na Portuguesa, nos juniores da Portuguesa em 2007. Só que nessa época que eu tava jogando, minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, tava orando por mim, pelos meus irmãos, e Deus falou pra ela que eu não seria bem sucedido no futebol. Nessa época eu tinha trancado meus estudos, porque eu não tava conseguindo conciliar treinos com escola. E ela falou, ó, tive um sonho e Deus falou pra mim que você não vai ser bem sucedido no futebol, você vai voltar a estudar. E como que você recebeu isso? Porque eu acho que quando a gente quer muito sonho, né? Sim. E alguém chega lá e fala assim, olha, Deus me falou que não vai ser desse jeito, a gente fica lá, ai, será que o Senhor pode mudar de ideia? Foi muito em cima disso, né? Eu não desacreditei, porque minha mãe, de fato, eu conheço minha mãe, obviamente, desde que eu nasci, eu sei que ela é uma mulher de Deus e Deus fala muito com ela através de sonhos. E passou 2 semanas, eu meio que nessa mentalidade que você falou, de eu não quero acreditar, mas eu sei que Deus falou alguma coisa ali. Eu rompi o ligamento do joelho direito, tive que operar, 7, 8 meses de fisioterapia e tal, e de fato voltei a estudar. Isso culminou, né, ao longo da minha trajetória. Eu, independente de não poder mais jogar futebol, eu tinha 18 anos de idade na época, era aquele momento crucial, onde ou você vira profissional ou você desiste do sonho. Eu continuava, mesmo não tendo conseguido conquistar meu sonho de infância, fui pro mercado financeiro, né? Eu fiz administração de empresa, tal, me encontrei no mercado financeiro, sempre fui um cara de exatas, continuava não querendo ministério. Queria Deus, mas não queria ministério. E aí, ao longo do tempo, eu fui entrando nesse vazio, né? De tipo, cara, eu conheço sobre Deus, mas eu não conheço Deus, de fato. E você continuava frequentando a igreja nessa época. Mas é o que eu sempre falo, né? Você frequentar a igreja não quer dizer nada. Né? Sim, você só tá lá presente, né? A ênfase do evangelho que eu prego é exatamente em cima disso. Cara, eu não quero saber se você é membro de igreja, se você dá seu dízimo, se você dá sua oferta. Isso é um detalhe. Importante? Mas isso é pós-salvação. Eu quero saber se você de fato conheceu a Cristo, né? Que foi o que eu vivi em 2013, quando essa crise de um quarto de vida foi muito em cima dessa questão, não consegui conquistar meu sonho. O mercado financeiro, eu sempre fui bem no mercado financeiro, mas eu comecei a sentir uma angústia, tipo, cara, eu não quero continuar onde eu estou, trabalhei em bancos, corretoras, e eu perdi demissão e eu entrei nessa crise, tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui na Terra, né? O que eu tô fazendo vivo? Por que eu acordo de manhã? É uma crise existencial. E foi nesse momento, 2013, eu tive depressão nessa época, e foi quando eu coloquei o evangelho à prova, nesse sentido, tipo, cara, eu acredito em Deus, deixa eu ver esse negócio aqui. Foi quando eu comecei a entrar em oração na madrugada. Esse sentimento que você teve de esse vazio e essa vontade de conhecer a Deus, como que você vê isso? Assim, você acredita que já é Deus te chamando? Eu acho que sim. Na verdade, eu creio com muita convicção que é Deus já te atraindo, mas eu acho que isso vale para todos, tá? Tem algumas pessoas que Deus chama, outros que não. Não vou entrar aqui em questões teológicas, eu sei que nosso amigo calvinista aqui... Mas eu flerto também, né, com essas vertentes da teologia. O filho de peixinho virou peixinho, não teve pra onde nadar, quis nadar pra outro lugar. Mas assim, Deus de fato atrai, mas eu acho que existe esse vazio, né, dentro do ser humano. A gente é um ser triuno, corpo, alma e espírito. E a parte do espírito ali morreu no Jardim do Éden, né, juntamente com Adão e Eva, quando comeram do fruto. Então a gente tem essa morte dentro de nós, que a gente busca preencher através de um sucesso
de carreira, quero ser jogador, quero Ego, né? ego, Aplausos, sucesso, dinheiro, fama, poder. Onde você encontrava isso? Onde você saciava esse No lado? esporte, com Era certeza. o esporte, mas envolvia outras coisas também? Você vai buscar preencher esse vazio em diversas formas, né? As amizades, já experimentei o mundão. Você vai buscar preencher isso de alguma forma e você veicula isso. É isso que a Bíblia fala sobre idolatria, né? Que a gente vai colocar alguma coisa na nossa vida para ter como o ápice, o auge, a coisa mais importante na nossa vida. Então, são os ídolos que a gente cria, né? O coração do ser humano é essa fábrica de ídolos. E foi, acho que... E eu que sou o calvinista. Mas nesses momentos que, por exemplo, você experimentou o mundão, o que você fazia? Você bebia essas coisas? Experimentou bebida alcoólica, essas Você coisas? experimenta a night e tudo mais, né? As más companhias e tudo mais. Mas assim, aquele negócio, eu sempre fui cristão no sentido de acreditar em Deus. Você foi ensinado no caminho do Não Senhor, tem como, né? você não foi consegue ensinado. ficar em paz. Isso que eu ia Foi te perguntar, ensinado. porque assim, Não. você que viu tantos milagres, tantas pessoas jogando maço de cigarro, deixando bebida, quando você fazia isso, você pesava assim na sua Você se consciência? sente, assim, desculpa o termo, mas você se sente no inferno. Você não consegue pecar em paz. Não Você ia pra consegue. casa pensando assim, tô fazendo errado? Sim, com certeza. E aquilo, acho que essa é a questão, né? Que quando você conhece o evangelho genuíno e a graça de Deus, a graça escandalosa de Cristo, fala, cara, às vezes a gente entra numa fuga de Deus porque a gente reconhece os nossos pecados. Só que, na verdade, isso é uma mentalidade tipo, cara, eu tô tão doente, deixa eu ficar fora do hospital, porque o que o médico vai falar de mim? Então essa é a forma como eu enxergo o evangelho hoje. Só que quando você reconhece o que Jesus Cristo fez em nós e na nossa vida, e na cruz do Calvário, se você entende que é exatamente porque eu sou tão caído, tão falho e tão pecador, que é exatamente aos pés de Cristo que eu preciso estar. Aliás, eu já Sozinho tive eu essa... conseguiria Não tem chegar como. Então, assim, você sente essa condenação, você sente esse peso, o próprio Espírito Santo te incomodando, essa atração, esse vazio. Você fala, cara, eu não consigo viver no mundão.